se tiver algum tempestade solar... Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Mas, então, quando tá no momento de calma, né, do ciclo, é mais fácil isso aí, né? Como que é? Fazer essa previsão aí? Fazer Porque essa... aí Não, é mais difícil ter uma grande explosão, alguma coisa, né? Na verdade, a gente tem fenômenos diferentes acontecendo, né? Então, a tempestade solar que todo mundo fala parece que é uma coisa só, entendeu? Mas não é. São pelo menos 4 tipos diferentes de forma em que o Sol pode interferir na dinâmica com a Terra, né? Nessa relação do Sol com a Terra. No período de máxima solar ou nos períodos de alta solar, que seriam esses onde a gente está hoje, né? Estamos caminhando para a máxima solar. Né? A gente tem um aumento da chance de tempestades de radiação, de partículas e a geomagnética, tá? No caso das mínimas solares, a gente continua tendo a chance delas acontecerem em menor escala, mas a gente também tem um aumento da chance de tempestades geomagnéticas promovidas pelos tais buracos coronais, ou até mesmo efeitos da radiação cósmica que ela consegue atravessar melhor a barreira, né, do meio interplanetário. E ela também é uma coisa que afeta os satélites, né? Então, inclusive, o que a Deb trabalha é exatamente construir encapsulamentos para fazer prevenção de que haja erro, né? Um erro que pode acontecer por conta da incidência de uma radiação, tá? Radiação essa que não é uma barreira intransponível da qual você não consegue passar, tá, gente? Não, o cinturão de Van Allen, né? O pessoal fala. Eu fiz aquele vídeo lá. Gente, sacane. Choveu terraplanista. Não, você sacane. Não sabia disso, não. Você tinha me falado mais ou menos, Falei, né? ué. Você joga a gente na fogueira, sacane. Os terraplanistas, eles adoram o cinturão de Van Allen. Eles falam que é de Van Halen, né? Van Halen, isso, esses dias. É a banda. Esses dias o cara falou assim, atravessaram. Eu falei, de Van Halen não atravessaram mesmo, mas de Van Halen atravessaram. De Van Halen atravessaram, isso mesmo. Então, e aí, hoje mesmo, me mandaram um vídeo lá que o pessoal lá na Inglaterra tá desesperado, pediram para comprar pilhas, já viu isso aí? Nossa Senhora, de onde que eles tiraram isso? Vai comprar pilha, vai comprar comida e tudo, armazena tudo em casa, porque a qualquer momento pode dar um negócio aí e acabar. O que eu explico pro pessoal aqui, ó, e a Cláudia vai me corrigir aqui. Sim, galera, estamos chegando no máximo de atividade do Sol, acontece a cada 11 anos. Aumenta a quantidade de explosões? Aumenta, sim. Aumenta a quantidade de CME, né, essas coisas todas? Aumenta também. Só que, tá aí a Cláudia aí, ó, que trabalha com isso. Ó. Tudo é monitorado, né? É monitorado. É isso que o pessoal não entende. Não. Porque vem e falam do famoso evento de Carrington, né? Carrington, tem o Halloween, tem o New York High Road e um monte de outros aí, gente. Então, mas o Carrington, pessoal, pra vocês saberem, foi em 1859. Então, naquela época era muito diferente, né? Muito diferente. E os tipos de problemas e as formas em que eles encontraram... primeiro que estavam se conhecendo como essas coisas aconteciam. Exato. A gente tem outros problemas hoje também, né? Porque, tipo assim, naquela época você não tinha satélites no espaço. Então, vamos dizer assim, o ambiente terrestre ele é menos vulnerável à explosão solar. O maior fenômeno que nós observamos aqui são as auroras, que você olha e acha lindo e maravilhoso, mas, na verdade, ela compromete a órbita, por exemplo, de um avião, porque é um aumento do nível de incidência de radiação, que é uma radiação ionizante, que pode prejudicar o corpo humano. Tá? Isso mesmo. E no caso do Brasil, a gente tem ali a anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Que eu participei de um experimento, sabe? Ah, é? Qual? Participei. O grupo lá do ITA, tem um grupo do ITA, e uma Universidade de Santa Catarina de Pelotas, se não me engano, eles estão com um projeto chamado ERISA, que é um projeto que tem braços, e eu participei do braço que é o ERICA. O ERISA, então, ele estuda construir um banco de dados de componentes que podem ser usados e menos sensíveis à radiação. Então, eles estudam isso por quê? Porque, como eles estão dentro sobre a guarda-chuva da defesa, eles têm que imaginar que, por exemplo, se a gente tiver um risco de guerra nuclear, qualquer coisa desse tipo, quem vai para lá é o piloto. E ele precisa estar com condições de estar fazendo ou prestando assistência em caso de incidência de radiação. Então, foi dessa forma que eles conseguiram amparar o projeto deles para, então, construir técnicas e soluções para se proteger nesse contexto. E um dos braços e como que funciona o corpo humano com relação a essa exposição? Então, o ERICA, ele fez o quê?
Ele é um projeto abrangente, tem vários braços. O que eu participei foi o seguinte: eu doei meu corpinho para viajar por 4 horas embaixo da anomalia magnética do Atlântico. Para ver como que... Isso. E aí? Eles fizeram... Afetou mesmo? Então, eles fizeram uma coleta de DNA, de sangue, para poder fazer uma amostra do meu DNA antes. E aí, depois das 4 horas de voo, aí eles coletaram de novo para ver isso. Não tem resultado ainda, tá em análise. Tá. Porque eu fiz agora, foi agora no final mas de dezembro. eu, por exemplo, como geofísico, eu sofri muito com essa anomalia aí. A gente sofre muito. Sofre. A gente vai coletar dado aí, existe um fator. Mas é isso que o pessoal não entende. Primeiro, a gente sabe que tem o negócio. Eles acham que ninguém sabe que tem, que é um negócio do nada. A gente sabe que tem e, por exemplo, para anomalia, existem fatores de correções que se aplica. Sim. Então, a gente faz trabalho de magnetometria, por exemplo, que é um trabalho muito famoso na geofísica para achar água. Aqui é complicado, porque por conta da anomalia, a variação é muito grande e tal, mas a gente tem como corrigir isso. Então, não é problema nenhum, tá? Não é problema nenhum. Inclusive, ontem até foi um vídeo no canal que eu fiz uma conversa com o Dr. Samuel Sávio, que é um pesquisador cubano que trabalha lá com a gente no INPE, que ele trabalha com as bolhas ionosféricas, né? Então, é isso. E aí ele estava explicando exatamente o problema do Brasil, né? Da localização do Brasil, por causa da forma como a crista ionosférica aparece aqui, sobre a nossa região, e ela forma bolhas e irregularidades ionosféricas que atrapalham a propagação de ondas, né? De emissões de rádio, aí dá blackout, assim, que dá blackout no GPS, por rádio, exemplo. E aí, então, isso daí é intensificado ou não por eventos do clima espacial e climáticos também, né? Ele explica no vídeo, vocês vão lá no canal e assistem. Isso aí. Mas o mais interessante com relação à anomalia magnética, então foi isso, foi que o quê? Aí eu voei lá e a gente vai ver então o resultado. Porque esse projeto Érica, ele quer analisar esse impacto. Então, não foi só eu, foram algumas pessoas, 2 dias diferentes, inclusive a tripulação, porque hoje a gente não tem legislação com relação a isso na aviação. Imagina que nossos pilotos estão voando debaixo da anomalia magnética, recebendo incidência de radiação e... Mas você acha que vai dar muita diferença? Olha, saiu um estudo esqueci de um lugar, porque minha memória é terrível, que fala que não. Né? Só que a gente vai mostrar, então, o resultado que a gente tiver. Vamos ver. Porque, ainda que não tenha, tem que existir alguma legislação com relação à medição. Tipo assim, deveria existir um equipamento que fizesse essa medida para você... dá-se um alerta, né? Alguma coisa, né? Então, assim, porque, tipo assim, afetar os equipamentos, a gente já sabe que afeta. Tanto que até o seu Mel, ele cita no vídeo que teve uma empresa que veio tentar fazer algum tipo de radar para aviação e ela falou, no Brasil não dá. Tipo, que é o que você está falando. Tá tudo muito bagunçado, esses sinais. Não é o Brasil, tá, gente? Apesar de ser mais ou menos. Sim, claro. Mas é por causa da anomalia, isso complica um pouquinho. Mas o lance é que, tipo, a gente precisa saber, porque a gente está aqui embaixo. E ninguém vai vir estudar anomalia hoje aqui. A gente já faz equipamentos que suportam, né? Determinados níveis de radiação e tudo. Mas acontece que a gente tem tempestade, entendeu? Sim. E a tempestade, ela pode variar em intensidade, dependendo da intensidade, isso pode ou não afetar, né, aquele sistema que está ali. E o efeito cascata da tempestade também, né, que altera a própria atmosfera mais baixa, entendeu? Então, por exemplo, o comprometimento do ozônio, o comprometimento de outras coisas mais baixas. Aí dá uns outros problemas, né? Então, e também da comunicação, como é o caso dessa, por exemplo, bolhas, né? Então, por exemplo, é a região aqui. Não adianta você ir nos Estados Unidos, eles não vão estudar isso a princípio lá, porque para eles não importa. A menos que eles queiram colocar um satélite aqui e isso estiver trabalhando eles. Então, mas aqui eu mostro pro pessoal, aqueles dashboards do NOAA lá, tem o blackout, né? Tem de o onda blackout. de rádio. São vários alertas. Esse que a NOAA dá, ele é focado na ocorrência de flares solares. E esses flares, na verdade, eles aumentam a densidade de uma região que é chamada a camada D. A NOAA, ela trabalha com esse alerta, tá, gente? Esse alerta afeta comunicações de alta frequência, né, que é 15 MHz, a faixa ali dos megahertz da vida, e ele aumenta atenuando esse sinal, ou seja, você está fazendo uma transmissão desse tipo de onda, que é utilizada, por exemplo, por aviões, por navio, por comunicações até radioamadores, né? E nesse caso, você comprometendo essas linhas de transmissão, você afeta isso.
Mas tem um outro fenômeno que é a bolhas ionosféricas, que foi por isso que, por exemplo, o SPORT foi lançado, que é o nosso satélitezinho com a NASA. Para medir, né? Isso, porque as bolhas, elas são um fenômeno que acontece especificamente em regiões que, às vezes, por exemplo, a NOAA não estuda isso, porque, tipo, não acontece nos Estados Unidos para eles. Sim. Não existe interesse de monitorar isso. Para a gente